Olá pessoal, todos são bem-vindos ao nosso curso Panorama da Bíblia e hoje o nosso tema é Romanos. Temos aí gravado 66 vídeos de Gênesis a Apocalipse e hoje vamos aprender um pouquinho mais sobre a carta de Paulo aos Romanos, a sua primeira carta. Então vamos lá, carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos é muito mais que simplesmente uma carta, é um tratado teológico. É o maior compêndio de teologia do Novo Testamento. Nenhum livro da Bíblia exerceu tanta influência sobre a teologia. E nenhum livro da Bíblia teve maior influência na história da igreja do que a carta de Romanos. Vamos ver aqui algumas coisas. Agostinho, lá no início da era cristã, 354 depois de Cristo, foi por intermédio da leitura de Romanos que Agostinho foi convertido. Agostinho vivia uma vida devassa, paixões carnais. A sua mãe Mônica orava por ele. Um dia ele ouviu uma criança cantar: pegue e lê, pegue e lê. Ao tomar o manuscrito, ele leu Romanos 13:13. Andemos dignamente, não em orgias e bebedices. Seus olhos foram abertos. O próprio Agostinho disse: não li mais nada, não precisava de coisa alguma. Uma clara luz inundou o meu coração. E Agostinho tornou-se um dos maiores teólogos da igreja, fonte do qual beberam outros teólogos como Lutero, Calvino, outros reformadores. O segundo homem que foi impactado por Romanos foi Lutero. Na Reforma Protestante, Lutero rompeu os grilhões da escravidão espiritual quando leu Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. Lutero vivia atormentado pela culpa, de interminas confissões ao vigário, no confessionário, flagelando o seu corpo com castigos e penitências, mas até que ele leu em Romanos que a justiça é pela fé. Ele não poderia pagar. E essa nova compreensão de Martinho Lutero teve uma grande repercussão na história da igreja, que no dia 31 de outubro de 1517, ele fixou nas portas da igreja de Wittenberg as suas 95 teses contra as indulgências, assim dando início à reforma protestante do século XVI. Terceiro, John Wesley, ou João Wesley. Wesley ouviu o líder da reunião ler o prefácio de Lutero ao comentário de Romanos e seu coração foi aquecido. Começou ali um grande despertamento espiritual que veio a culminar no grande reavivamento inglês do século XVIII. Depois ele criou a Igreja Metodista. Então veja como essa carta de Romanos influenciou tantas pessoas. O autor da carta aos Romanos, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Há pouca dúvida da autoria da carta de Romanos que seja outro a não ser Paulo. Cremos que foi Paulo. Até mesmo os mais críticos percebem evidências robustas da autoria paulina. Há evidências, quando você lê, logo no versículo 1 já aparece o seu nome. O local e a data, verso 15, por isso, quando está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. É provável que esta carta tenha sido escrita por volta do ano 57 depois de Cristo, na Grécia. Ele gostaria de ir a Roma. Neste tempo, ele já havia concluído as suas 3 viagens missionárias, mas ele queria ainda ir até Roma. Ele não estava em Roma. Quem fundou essa igreja? Em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Paulo não foi o fundador da igreja de Roma, uma vez que ele escreve falando que seu desejo era visitar os irmãos. A origem da igreja de Roma perdeu-se no tempo. O catolicismo romano diz que foi Pedro, mas não concordamos porque Paulo não menciona Pedro nessa carta. Desse modo,
o cristianismo em Roma originou-se de crentes anônimos. Quem fazia parte da Igreja de Roma? Essa Igreja de Roma era composta por judeus e também por gentios, ou seja, não judeus. A capital do império era uma grande metrópole, com mais de 1 milhão de habitantes na época. Rômulo e Remo fundaram a cidade de Roma às margens do rio Tigre, por volta de 754 a.C. Depois começou um reino, depois uma república e um império, finalmente. Então, além de ser a capital da Itália, Roma era a capital do mundo na época. Poucos impérios, em qualquer época da história mundial, tiveram tamanho poder e esplendor. E Paulo, como missionário estratégico, precisava chegar em Roma. Roma era o centro do mundo na época. O propósito da carta aos Romanos. Primeiro, Paulo escreve para pedir oração da igreja em seu favor. Ele ia realizar uma viagem perigosa a Jerusalém, então ele pede que estejam orando a seu favor. Segundo, demonstrar seu desejo de visitar a igreja de Roma. Paulo desejou visitar a igreja de Roma algumas vezes. Porque não pôde ir a Roma, ele escreveu a carta, o maior tratado teológico do Novo Testamento. Interessante, né? A impossibilidade de Paulo viajar a Roma privou aqueles crentes por um tempo da sua presença, mas abençoou todas as igrejas ao longo dos tempos por meio dessa carta inspirada. Terceiro, compartilhar com os crentes algum dom espiritual. O interesse de Paulo em ir a Roma era compartilhar com os crentes o Evangelho. Mesmo não tendo sido o fundador, aquela igreja era um desejo dele dele conhecer aquelas pessoas e ajudar no amadurecimento dos crentes. Quarto, ser enviado pela igreja de Roma à Espanha. Paulo queria uma base missionária para seus novos projetos. Depois de concluir seu trabalho em 4 províncias da Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor, Paulo também queria chegar à Espanha. Então ele precisava de apoio, de suporte financeiro e espiritual. Quinto, fazer uma exposição detalhada do Evangelho. Paulo escreve Romanos para repartir com a igreja da capital do império o Evangelho. E nessa carta ele discorre sobre a condição da ruína e perdição dos gentios e dos judeus. E mostra que a salvação é pela graça, independente das obras, tanto para os gentios quanto para os judeus. Por último, vamos lá, ênfase da carta aos Romanos. Vamos ver algumas ênfases. Primeiro, mostrar a unidade da igreja. A igreja tinha judeus e gentios. Por essa razão, havia o risco de que algum grupo fosse tratado com desrespeito, um pelo outro. A redefinição do que é povo de Deus não é pela circuncisão ou pela descendência de Abraão, mas pela fé em Jesus. Bonito, né? 2. Evidenciar a universalidade do pecado. Paulo mostra com argumentos que todos pecaram, gentios e judeus, mas Deus usou a sua misericórdia para perdoar o pecado de todos. Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Terceiro, anunciar a doutrina da justificação pela fé. Não é por obra que Deus nos salva, mas é pelo que Cristo fez na cruz por nós. Somos justificados pela morte de Cristo na cruz. Quarto, proclamar a nova vida. Não podemos mais viver no pecado. O pecado ficou para trás. Nós fomos crucificados em Cristo. E agora devemos viver uma vida nova. Quinto, anunciar a vida vitoriosa no Espírito. Ele mostra, depois de mostrar um conflito interior, ele diz que o Espírito Santo nos vivifica e nos capacita para viver em santidade. Sexto, revelar a soberania de Deus na salvação. Paulo, nessa carta, demonstra a doutrina da eleição, da soberania de Deus. Lá em Romanos 9, quem és tu, homem, para discutires com Deus? Quem somos nós para discutir com Deus? Deus é soberano. Sétimo, mostrar relacionamentos transformados. Paulo encerra ali a carta, depois da sessão doutrinária,
Ele aplica a doutrina mostrando que temos que ter relacionamentos saudáveis. A carta termina com uma longa lista de saudações, mostrando que a igreja precisa ser um lugar onde florescem relacionamentos saudáveis. Gratidão aí pela sua companhia. Boa leitura de Romanos. Espero que você seja abençoado com essa aula também. Peço que você se inscreva no Instagram, @Pastor Daniel Dutra, também lá no YouTube, no canal Teologia Básica. Temos aí 2 livros escritos no momento, Orar, Namorar, Noivar e Casar, que é mais para adolescentes e jovens, e também temos o Faça a Guerra contra o Pecado. Esses livros podem ser adquiridos pelo link na descrição do vídeo, lá no e-book. E também nós temos o nosso curso Base Teologia, onde você, acessando uma vez, você pode, toda vez que eu produzir material, você vai ter acesso. Esse curso ele custa R$ 99,90, pode ser parcelado em 12 vezes de R$10, né? Para você que gostaria de aprofundar mais na Bíblia e assuntos teológicos. E temos gratuitamente, o nosso link no WhatsApp, o grupo, onde sempre que eu publicar algum material, eu vou estar disponibilizando lá também para você acompanhar novas postagens. Tá bom? Bons estudos, fiquem todos com Deus.